Boa noite. Esta é a nossa última edição das notícias da Ucrânia nesta semana. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Hoje, 9 de janeiro, vamos cobrir o seguinte. Rússia ataca a Ucrânia com Oreshnik, míssil balístico de médio alcance. Putin está se fazendo de pacificador para rejeitar o processo de paz. Forças ucranianas destroem 8 sistemas de defesa aérea russos em 250 milhões de dólares. O exército terrorista de Federação Russa utilizou o chamado Oreshnik na Ucrânia. A Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia confirmou o ataque como míssil balístico de médio alcance lançado a partir do campo de testes de Kapushin Yar, na Rússia. Um objeto de infraestrutura crítica na região de Lviv foi atingido. A Força Aérea informou que o míssil voava a uma velocidade de 13.000 km por hora. O Serviço de Segurança da Ucrânia exibiu os destroços do Oreshnik. Entre eles está a unidade de estabilização do míssil, peças sobressalentes do motor e fragmentos do mecanismo de orientação. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que atacou o oeste da Ucrânia com um míssil balístico de médio alcance Oreshnik em resposta ao suposto ataque à residência de Putin no Lago Valdai. Putin continua com sua mentira brutal, pois não há provas disso. A mentira do Kremlin foi confirmada pessoalmente por Donald Trump. Antes disso, uma avaliação da Agência Central de Inteligência havia concluído que a Ucrânia não tentou matar o ditador russo Putin em sua residência, como alegado pelo Kremlin. Mas, na realidade, o objetivo do ataque não foi o chamado ataque à residência de Putin na região de Novgorod com drones, em dezembro passado. O ditador Kremlin está obcecado pelo fato de que os Estados Unidos apreenderem 2 petroleiros da frota fantasma russa nesta semana. Um submarino russo havia perseguido o petroleiro Marinera por mais de 2 semanas pelo Atlântico durante a apreensão, mas não conseguiu fazer nada para protegê-lo. Donald Trump também confirmou isso. Putin ligou para você após a apreensão do petroleiro? Eu não quero comentar isso, mas o fato é que os navios russos, havia um submarino e um destroyer, ambos se afastaram muito rapidamente quando chegamos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou que o ataque com mísseis da Rússia à região de Lviv, próximo às fronteiras da União Europeia e da OTAN, representa uma ameaça à segurança europeia. A Ucrânia já iniciou medidas diplomáticas de emergência, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, consultas no âmbito da OTAN e da União Europeia. E também defendeu o aumento da pressão por sanções, principalmente sobre as receitas de petróleo da Rússia. Um ataque tão próximo à fronteira da União Europeia e da OTAN representa uma grave ameaça à segurança do continente europeu e é um teste para a comunidade transatlântica. Exigimos respostas firmes às ações imprudentes da Rússia. É necessário adotar medidas mais contundentes contra a frota de petroleiros russa. E os Estados Unidos estão certos em agir nesse sentido, bem como contra as receitas de petróleo da Rússia, seus esquemas e ativos. Não apenas na União Europeia, mas em todo o mundo. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Na rede social X. Putin revela seus verdadeiros objetivos ao atacar cinicamente a capital ucraniana em condições de frio extremo. A Rússia lançou um ataque combinado a Kiev na noite passada. O inimigo utilizou mais de 200 drones e mais de 30 mísseis de diferentes tipos. 5 pessoas morreram. A Rússia atingiu prédios residenciais. Foi o ataque mais doloroso à infraestrutura crítica de Kiev, disse o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko. Quase metade da capital ucraniana está sem eletricidade, aquecimento e abastecimento de água. Com o ataque com o Oreshnik, a Rússia também está tentando desviar a atenção dos fracassos de Putin, tanto na frente de batalha quanto devido à apreensão pelos Estados Unidos de petroleiros de chamada Frota Fantasma. Sempre que os Estados Unidos e a Ucrânia se aproximam de um ponto de decisão crucial, negociações, novos pacotes de ajuda ou sanções duras contra a Rússia, o mesmo cenário se repete em Moscou. Putin aparece em uniforme militar e começa a falar sobre novas apreensões que sempre se mostram nada mais do que fruto da imaginação do ditador. Quais são os verdadeiros objetivos de Putin? Você vai descobrir na próxima reportagem. Após a cúpula da Coalizão dos Dispostos em Paris, Kiev espera avançar para a preparação de uma ampla reunião de líderes, já nos Estados Unidos.
a fim de acelerar o processo de negociação e elevá-lo ao nível político. Em Washington, também se fala de progressos notáveis nas negociações. De acordo com o representante especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, a base para uma paz sustentável deve ser não apenas garantias de segurança, mas também compromissos econômicos de longo prazo por parte dos parceiros de Kiev. Além disso, são os Estados Unidos que devem liderar o monitoramento do regime de cessar-fogo. Muitos avanços começaram primeiro em Genebra. Fizemos progressos enormes lá. Seguimos para Berlim. Muitos avanços ocorreram lá. E como o presidente Zelensky identificou, tivemos uma reunião muito convincente em Mar-a-Lago. E esperamos mais progressos como resultado de tudo o que ocorreu hoje. Acreditamos que estamos praticamente concluindo os protocolos de segurança, que são importantes para que o povo da Ucrânia saiba que, quando isso acabar, será para sempre. Mas tal progresso apenas intensificou a retórica agressiva do Kremlin. Assim, a assinatura da Declaração de Intenções para enviar forças multinacionais à Ucrânia após um cessar-fogo e a conclusão de um acordo de paz causou uma verdadeira histeria no Kremlin. O Ministério das Relações Exteriores do país agressor declarou que quaisquer unidades da coalizão dos dispostos, neste caso, serão consideradas alvos legítimos para o exército russo. Tudo isso diz uma coisa: Putin não tem intenção de acabar com a guerra sangrenta. Putin ainda sonha em subjugar a guerra na Ucrânia, o que não é viável. Se você olhar o mapa de suas conquistas militares no ano passado, pelas quais ele pagou com dezenas de milhares, possivelmente mais de 100 mil soldados mortos, a esse ritmo, ele levaria décadas para conquistar a Ucrânia. Mas esse é o problema dos ditadores. Depois de 20 anos no poder, poucas pessoas ousam dizer a verdade. E as pessoas só trazem boas notícias. Putin continuará a se apresentar como um pacificador com um único objetivo: prolongar o processo de paz e evitar novas sanções. É verdade que o novo pacote de restrições já foi aprovado por Donald Trump. Isso foi relatado pelo senador republicano Lindsey Graham. O projeto de lei que prevê tarifas colossais para os compradores de petróleo russo deve ser votado no Congresso na próxima semana. Isso será oportuno, já que a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin só fala, continuando a matar inocentes. Esse projeto de lei daria ao presidente Trump uma enorme vantagem sobre países como China, Índia e Brasil, incentivando-os a parar de comprar o petróleo russo barato que financia o massacre de Putin contra a Ucrânia. Lindsey Graham, senador dos Estados Unidos na rede social X. Além disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está pronto para apresentar acusações criminais contra membros da tripulação do petroleiro Marinera, detido no Oceano Atlântico por violação de sanções. A mídia americana escreve que Trump parece ter finalmente compreendido as táticas de Putin e passou a criar problemas sistêmicos para o Kremlin. Ao mesmo tempo, as ameaças dos deputados da Duma estatal de afundar navios americanos e atacar a Europa com o Oreshnik, bem como a exigência do Ministério das Relações Exteriores da Rússia de parar as ações ilegais, parecem ser apenas conversa fiada. Para a Rússia, que havia solicitado formalmente aos Estados Unidos que cessassem a perseguição ao navio, a medida representou a mais recente afronta de um presidente que não hesitou em prejudicar os interesses russos quando lhe convieram. O episódio mostrou como os esforços de Trump para cortejar o presidente Vladimir Putin, da Rússia, ao mesmo tempo em que afirma a dominância global americana, são repletos de contradições e representam riscos para ambos os lados. De uma publicação do The New York Times. Outra prova de que o Kremlin não tem intenção de encerrar a guerra é a fake news sobre o suposto ataque à residência de Putin em Valdai. Analistas acreditam que, em Moscou, buscarão qualquer pretexto, inclusive os mais fantasiosos, para abandonar o processo de negociação, ou, ao menos, retardá-lo o máximo possível. Reportagem de Irina Yusupova para UATV Notícias. Ataques de mísseis durante a noite foram relatados nas cidades russas de Belgorod e Oriol, deixando mais de 500 mil de moradores sem eletricidade e aquecimento, segundo autoridades locais. O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, afirmou que instalações de infraestrutura essenciais foram danificadas, provocando um apagão em toda a cidade. Em Oriol, o governador regional Andrei Klitschko confirmou danos em um local de infraestrutura municipal, com interrupções no fornecimento de aquecimento e água em vários distritos. Autoridades ucranianas ainda não confirmaram a responsabilidade pelos ataques.
Anteriormente, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia responderia aos ataques contínuos da Rússia à infraestrutura energética ucraniana. O Estado-Maior divulgou um vídeo espetacular mostrando a destruição de sistemas de defesa aérea russos avaliados em 250 milhões de dólares. Em apenas um mês, os operadores da 412ª Brigada Separada de Sistemas Não Tripulados transformaram 8 complexos de defesa aérea russos em sucata. Entre eles estavam os sistemas Tor e Buk, bem como uma rara estação de radar Vichysy. Ele é capaz de detectar automaticamente até 100 alvos aéreos simultaneamente e engajar até 8 deles. O custo desse sistema é de aproximadamente 130 milhões de dólares. Drones ucranianos atingiram o 100º arsenal da principal rede de armazenamento de mísseis e artilharia da Rússia, na região de Kostroma. As autoridades locais russas não forneceram informações detalhadas sobre o incidente, como de costume. Ao mesmo tempo, moradores relataram ouvir explosões durante toda a noite nas proximidades do depósito militar. A instalação já havia sido alvo anteriormente, incluindo um ataque de drones em maio de 2025. Essas grandes bases de armazenamento concentram reservas significativas de munição antes de serem distribuídas para depósitos na linha de frente, tornando-as alvos críticos, cujo dano afeta diretamente a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares. O ataque reforça a capacidade contínua da Ucrânia de atingir profundamente o território russo com operações de drones de longo alcance, atingindo infraestrutura militar estratégica longe das linhas de frente. Isso é tudo por hoje. Inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos sobre os novos fracassos russos. Bom final de semana. Glória à Ucrânia!